um animal. São reações animalescas, grotescas, infelizes, deseducadas, que evidenciam hábitos mentais que nós carregamos e que envenenam as nossas relações no dia a dia. Então, eu falo daquilo que o meu coração está cheio. E Jesus, esse psicopedagogo da humanidade, aos poucos vai nos ensinando que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso significa que nós precisamos estar vigilantes, atentos, observadores. E a partir da observação, nós vamos refletindo, formando conceitos, e com esses conceitos mudando o nosso padrão de vida mental. À medida que eu leio um livro, ou à medida que eu ouço uma palestra, que eu me envolvo com um tema edificante, eu começo a talhar conceitos novos para viver de modo diferente. Essa universidade espírita, cujas portas se abrem para essa cidade, é o local onde nós conseguimos sondar a nossa intimidade e analisar os nossos pensamentos para mudar de comportamento. Ali dando aula, a gente começou a observar. A aula começava às 7h30 da manhã e terminava 12h30. Nós começamos a observar que entre as pessoas que passavam na calçada, a sala era aqui, ampla, 80 alunos. Aqui tinha uma janela de 3 metros, não tinha ar-condicionado, portanto a janela se abria e de onde estávamos, que era num pavimento superior, era possível ver as pessoas passando na calçada. Olha só o que nós observamos ali. Falávamos nessa oportunidade sobre o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós nos lembramos do tema porque era muito oportuno falar de meio ambiente para aquelas 80 criaturas que ali estavam. Aspas. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vírgula, bem de uso comum do povo, vírgula, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever jurídico de protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Fecha aspas. Este ipsis literis, o conteúdo do artigo em questão. Ali os alunos olhavam para o professor, porque nessa manhã nós discutíamos a homeostase e uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que evidentemente definia o meio ambiente como um conjunto de interações físicas, psíquicas, biológicas, químicas, entre o homem e o meio em o qual ele está inserido. Falávamos também nessa manhã sobre homeostase, que é esse equilíbrio dinâmico, essa dinamicidade entre os seres vivos e o meio onde eles estão, para garantir a sustentabilidade da vida. E o professor, ao dar aula de direito ambiental, no 9º período de direito, e 9º e 10º,
ousava falar sobre o corpo etéreo, ou seja, sobre o perispírito, ou seja, sobre a aura, como sendo um corpo intermediário entre o espírito e a matéria, o estojo carnal. Ali falávamos sobre o hipotálamo. Olha só que ousadia, usar uma definição da Constituição para falar sobre os plexos, os centros de força, as nossas glândulas, o chakra coronário e o frontal. Falar sobre o hipocampo, sede da memória. Falar sobre o córtex cerebral, o lobo frontal, a inteligência que garante ao homem a possibilidade de distinguir-se dos seres menores da criação, nos reinos da criação, embora haja homens que se comportem ainda como animais, irracionais, porque não pensam antes de falar. E todo pensamento, dizia o professor nessa manhã, irradia um campo magnético de energia, porque todo pensamento tem um brilho peculiar, tem uma cor que se orna, que se ornamenta, que se exorna. O pensamento, por ser energia, ele atinge, ele cura, ele suaviza, ele balsamiza como ele mata. Falávamos da força do olhar e desse intercâmbio entre o mundo invisível com o mundo palpável. Elaborávamos uma tese de pensamento defendida por Emmanuel no seu livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, escrito pelo professor Clóvis Tavares. Nessa mesma aula, felizes os alunos ou infelizes que tinham que ouvir um professor falando sobre psiquismo e o meio ambiente. Estabelecemos, porque estávamos lendo à época no nosso centro espírita, estávamos fazendo um estudo sobre mecanismos da mediunidade, e ali estudávamos a professora Ivone do Amaral Pereira, quando explicava o que é ideoplastia, ou seja, a idealização plástica daquilo que nós temos na nossa mente. Eu idealizo, eu sonho, eu construo, eu verbalizo, eu concretizo, eu realizo. Íamos por essa toada quando lá na calçada, uma mulher negra, mas de alma luzidia, nos encarou dentro da sala de aula. Sabe aquele flerte, aquela combinação fluídica? Sabe aquilo que o Allan Kardec em O Livro dos Médiuns chama de combinação fluídica, para que se dê o fenômeno do intercâmbio espiritual. Os espíritos procuram o médium que tenha com ele uma similitude, ou seja, uma identidade de pensamentos, de desejos, de interesses, e com ele se harmoniza, e com ele se afina. Daí o fenômeno de efeito físico ou de efeito inteligente, conforme defendido na obra O Livro dos Médiuns. Ali, naquele momento, nós paramos a aula por um lapso de segundo, e passamos a olhar como aquela menina, aquela mãe de seus 45 anos, perambulava pela rua,
E ela ousadamente, porque houve uma combinação fluídica, ela nos olhou. Sabe o que é olhar para alguém? Você já conseguiu olhar para alguém? Alguém que dorme com você de noite, já faz 30 anos, sei lá. Olhar para a pessoa, olhar no fundo, na alma, porque aqui nessa casa a gente aprende a olhar, porque os olhos falam. Olhos nos olhos. Eu quero ver o que você diz. Quero ver como suportas me ver tão feliz. Não é isso? O teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais do que bala de revólver. Olha isso, olha a força do olhar. Tem pessoas que olham para uma planta, mas daí meia hora a planta está morta. Já viram isso? A outra vai cumprimentar o eleitor, estende a mão, mas já está com o olho no último, esperando o voto. Ela não olha para cumprimentar, então não tem validade, porque o cumprimento, ele é antes de tudo a transfusão de fluidos. O abraço é uma transfusão de energia. Já outros olham para a gente pensando mal da gente, já viram isso? O que você está me olhando? Porque o teu olhar me delata, ou o teu olhar me denuncia, o teu olhar me calunia, o teu olhar evidencia raiva, ódio, rancor, ressentimento, dissabor. Teu olhar é um veneno. Olha o cuidado que a gente tem que ter. E Jesus disse: quem tem olhos de ver, tem que fazer o quê? Tem que ver, não é? Mas ele disse ver, que significa, tem pessoas que veem, mas não enxerga nada. Mas você não está olhando, você não está me vendo? Eu estou, mas você não está vendo nada de diferente em mim? Não. Eu comprei um batom novo, já faz 1 mês que eu estou usando, você não viu ainda? Não. Não tem olhos de ver. Será que você não me enxerga? Não enxerga. E você está do lado da pessoa e não vê que ela está pedindo socorro para você com o olhar. Tem olhar que é pedido de socorro. E aquela mulher pedia socorro no olhar. Ela fez assim da calçada. Sabe o que é isso? Eu falei, bom, eu tenho que agora me concentrar. Eu estou dando aula. Eu não tenho que ficar paquerando gente que passa na calçada. Eu estou no meu trabalho. Mas tem coisas que tiram a concentração da gente. Senão não existia casamento, não existia relacionamento. E tem pessoas que nos olham diferente, elas cravam os olhos na gente e a gente nunca mais esquece delas, tanto que se casa, porque o olhar provoca o acasalamento de almas. Muitos estão felizes porque encontraram no meio da estrada alguém que os olhou diferente. Como é que ele te olhou? Eu não sei, sabe, Devanir, me olhou de um jeito, sabe, me olhou de um jeito assim, que me deu A hora que aquela moça que se chamava Verônica, na Via Crucis, Jesus estava indo para o Gólgota, né, Rose? Com o madeiro do Gólgota. Ele estava suado e sangrando, com uma coroa de espinhos na cabeça. Aquela moça compadeceu-se, tirou um lenço de linho branco da saia, do bolso da saia, e foi lá enxugar o rosto daquele homem.
levantou o manto branco na via crucis e disse: ó vós homens, qui transite per via, attendite e videte, qui so dolor meu. Homens que passam, olhem para mim, vejam nos meus olhos a minha dor e tenham compaixão do meu Senhor. Era mais ou menos essa a poesia que ela recitou. A mãe olha para o filho dormindo e cura o filho. O olhar é isso, ele tem esse poder. Jesus, antes de ir embora da terra, no madeiro lá em cima, olhou para o baixo e depois olhou para o alto e pediu que o Pai perdoasse aqueles que não tinham olhos de ver e que não sabiam o que estavam fazendo. Pediu perdão. Quer dizer, são essas passagens. E a hora que ela mandou o beijo, do beijo dela, da mão daquela mãe, saíam eflúvios de luz, ou seja, fios tenuíssimos, fluídicos, que me atingiram. Sabe aquele, era um fio elétrico, eu não sei, era uma energia, era um raio, imagina um raio, cortando os ares. Foi o que nós visualizamos, porque quando eu faço assim, eu estou cumprimentando alguém, e da ponta dos meus dedos sai a energia que eu toco. Quando eu faço um bolo na minha casa, eu imanto aquilo das energias que eu carrego nas mãos. Imagina isso. Eu falei, meu Deus, essa mulher me chamou a atenção, mas foi diferente. O que eu faço? Veio uma voz que se chama a voz da consciência, e tem gente que quer conversar com espíritos, mas não consegue conversar com a própria consciência, então não vai conversar com os espíritos. Tem gente que quer ouvir espíritos, mas não ouve o filho dentro de casa pedindo atenção, não vai ouvir os espíritos também. Tem gente que quer falar de amor, mas não consegue falar de um sentimento que tem, ora por vergonha, ora por incompetência, ora por atraso, ora por indecência. É assim, falta de ciência. Portanto, isso não nos habilita ao trabalho honesto. Eu falei, a voz da consciência disse, a hora que acabar a aula, 12:30, vai até ela, vai conhecê-la, já que ela despertou em você tanto interesse. E tem gente que desperta esse interesse na gente. Por quê? Porque, primeiro, não estamos vivendo a primeira vida. Segundo, nós temos vínculos afetivos com pessoas que reaparecem no cenário da nossa vida hoje, e com quem nós temos que nos entender, porque é fruto de um dissabor de ontem. Terceiro, porque o acaso não existe, e ninguém está na vida de ninguém por acaso, porque nós escolhemos uma cidade, uma família para voltar, e a dor que a gente quer atravessar, e o problema que a gente quer resolver, isso se chama livre-arbítrio e bondade de Deus, né? Acabou a aula, nós descemos a escada. Imagina que ela estava com um chinelo preto, da marca que começa com H. Aquele chinelo ela tem, eu acredito, já estava com ela há uns 4 anos. Mas o chinelo, onde segura o dedão, já não tinha mais aquele embaixo, porque foi muito usado. Era um clipe de escritório que segurava, para não sair do pezinho, da moribunda, daquela alma estrelar que estava ali perambulando.
Eu olhei para os pezinhos dela rachados. E no meu guarda-roupa tem creme C Pondes, que eu comprei na Argentina, mas está lá para eu usar. E ela com os pezinhos. E na mão esquerda uma sacola de xadrez vermelho, verde e azul, com franja dourada, cheia não sei do que. Porque eu queria saber o que tinha naquela sacola, uma sacolona grande. E porque era calor, ela ia e vinha arrastando o chinelinho. São essas almas que estão desfilando pela terra para chamar a nossa atenção, mas nós não temos olhos de ver. Então elas passam feito um vagão de trem, e a gente não percebe nada, não vê nada, não saca nada, não sente nada, e quer ser feliz. Não dá. Eu falei, como você chama? Como a senhora chama? Ela falou, pode me chamar de você. Era para eu me chamar Nossa Senhora Aparecida, mas a mãe achou que ia ficar grande e pôs meu nome de Aparecida. Eu falei, oi Aparecida, eu me chamo tal. Ela falou, mas você está bonita. Eu falei, e cheiroso. Estávamos com um terno da marca preto, um perfume ousado, como nós somos ousados, e ali no meio da rua, nesta cidade grande, especialmente Rua Gabriel, Ivete Gabriel Atique, nome da rua, ainda existe a rua hoje, passamos lá esses dias. Eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou, eu estou passeando. Fazendo o quê? Ela disse, eu estou esperando a minha menina. A sua menina? É. Mas por quê? Faz 13 anos que ela foi embora. Ela estudava onde você estava conversando ali. Eu estou esperando ela descer as escadas. Ela teve leucemia. Eu só tinha ela e eu. Ela ia se formar no ano que ela teve que ir embora. Mas eu quero ainda esperar ela. Porque ela sempre saía abraçada. Ela era boa aluna. Ela sempre saía abraçada com um professor que parecia você. Não era você que estava abraçado com a minha filha? Eu pensei, histérica, louca. Ela não consegue trabalhar o luto da perda, e isso é patológico. Ela está delirando. O que eu faço agora? Eu que estudo no centro espírita há 30 anos, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Onde eu coloco as minhas mãos? Eu disse, o que tem dentro da bolsa? Da mala, da sacola? Você quer ver? Eu disse, quero, mas a gente não se conhece ainda. Como é que você quer ver o que eu tenho aqui dentro se eu não te conheço? Eu disse, vamos sentar naquele banco ali. Ela falou, modo o quê? Modo conversar. Eu preciso falar da minha dor. Nesse momento, todos os nossos problemas desapareceram. Nada. Você já ouviu falar em desobsessão? Já ouviu falar em banho de cachoeira? Já ouviu falar em Torre Eiffel? Para nós, aquele momento era o momento mais significativo depois do nascimento da nossa filha. Aqui em Rio Preto, sentado num banco de uma pracinha da Boa Vista, conversando com uma mendiga, que nesse momento abriu a mala, a sacola,
e tirou dali de dentro um boneco preto. E disse assim: estava dormindo, né? Eu me lembrei de Lígia Fagundes Telles, um conto que eu li na escola e que se chamava Natal na Barca, que você poderá ler hoje, a hora que for embora daqui. Em contrapartida, eu me recordei de um estudo que fizemos no Centro Espírita, em Paraíso, na obra No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, cujo título é Psicose Afetiva, que você poderá ler hoje, a hora que chegar em casa, para me entender. Nesse momento eu me recordei de Missionários da Luz, uma outra obra do mesmo autor espiritual e do mesmo médium, cujo título é Influenciações. Se você ler isso hoje, a hora que chegar em casa, vai me entender. O que eu faço de mim agora, nesse momento? Fazia um sol, já era 3 da tarde, e nós estávamos ali conversando. Ela disse assim: você vê que linda, para a boneca, e conversava com a boneca. Eu disse: meu Deus, onde eu estou? Ela disse: não é para chorar. Pôs no colo, e eu olhando aquilo, e fazia assim: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Começamos a cantar junto. Nesse momento, a espiritualidade se acercou de nós. Eu me lembrei de Manuel Bandeira: simplicidade, felicidade. Já veio uma nuvem ali, encobriu o sol, o clima se tornou ameno, algumas gotas de água. Eu me lembrei de Jesus entrando em Jerusalém. Eu me lembrei de Jairo buscando perto do mar da Galileia para curar-lhe a filha de 12 anos, cataléptica. Jairo pegou as mãos do mestre Nazareno, que vinha apressado para conduzi-lo à sua casa, a fim de curar-lhe a filha doente. Eu me lembrei nesse instante daquela mulher que há 12 anos sofria de hemorragia constante e portanto era parida do tecido social, e tocou as vestes daquele magnânimo benfeitor. E ele indagou Simão Pedro: quem me tocou? Não sei, de tanta gente aqui para te tocar. Mas quem me tocou? De suas mãos saíram virtudes, porque recebeu a cura. Meu Deus, o que eu faço com essa peregrina? Apliquei-lhe o passe, através da infusão de energia. Ela disse assim: onde ela está? Eu me lembrei como esta noite findará, e o sol então rebrilhará. Onde andará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde andará o meu amor? Isso era do Chico César, um poeta médium dos nossos dias. Ela disse: quer ser meu amigo? Eu disse: mas nós já somos. Nós víamos que a espiritualidade estava ali para nos socorrer, os dois, o entendido e a desentendida, ou a entendida e o ignorante, a peregrina e o viandante. Éramos ali duas esquálidas figuras desfilando naquela praça. Aí a gente começou a andar,
e vai e vem, e vai e vem. Ela disse assim: faz ela voltar, ou pelo menos ela me dizer onde está, para me acalmar, para me amenizar, para me cicatrizar, para me tranquilizar. Me fala onde ela está. Ela apareceu, porque tem horas que a gente vê espíritos, e nas horas menos avisadas, e me disse: leva minha mãe para o centro de socorro, leva minha mãe para o semeador, para o Allan Kardec, leva minha mãe para Maria de Nazaré, leva minha mãe para receber a instrução do mais além, a fim de que eu venha dizer-lhe que eu estou aqui no aquém, embora esteja longe, para dizer-lhe que eu não morri, eu continuo. A vida se projeta depois do túmulo, as afeições se eternizam nos corações dos que se amam de verdade, para suavizar essa dor e essa saudade. Na hora eu pensei: para onde eu vou? Agarrei-a nos braços e fomos andando, até que a noite chegasse e nós entrássemos numa sala como essa. E naquela noite, uma cartinha psicografada: mãezinha, minha mãe negra, minha estrela guia, minha mestra, luz do meu dia, eu estou aqui para te tirar da saudade. E foi. Acabou a reunião, nós saímos, uma menininha chegou e disse assim: Dona Aparecida, parecia Nossa Senhora Aparecida se voltando. Foi um dia exaustivo. Essa carta é para a senhora. Que doutrina é essa? Que medicamento é esse? Que festa, que luz. Ela disse: é o perfume da minha menina, é o perfume da minha menina que ela usava, que está na penteadeira depois de 13 anos esperando ela voltar. Ela voltou. E era uma carta melódica, poética, literária, instruída por uma pleiade de invisíveis que vinham acalmar as lágrimas de uma mãe que queria um motivo para continuar na terra. Correram os dias, os anos, ela se mudou de Rio Preto para Goiânia, recentemente nós nos falamos, e hoje ela faz palestras no centro onde frequenta, aplica o passe e socorre as mãezinhas que perderam os filhos em tenra idade, para dar um rumo, uma bússola, um norte, para acarinhar os corações sem sorte, na dor, para suavizar os caminhos de tantos que procuram essa mão de amor. Obrigado, meus amigos. Era essa historinha que a gente tinha para contar, e que de modo algum nós íamos deixar de contar. Se não fosse hoje, por causa do trânsito, seria na outra oportunidade. A verdade é que a Aparecida passou por essas cadeiras e foi socorrida nesta casa, com a boneca preta no colo. O nosso desejo aos senhores é que ao saírem daqui encontrem na esquina próxima alguém que se chame Aparecida, ou Maria, ou Joana, ou José, ou João, ou Jesus, quem quer que seja, mas alguém feito da mesma luz, tão benfazeja, como aquela que peregrina, que nós encontramos,
e que encheu o nosso coração de felicidade. Essa felicidade que não vai acabar nunca mais. No último contato ela disse assim: aquele que for primeiro, limpa o caminho para receber o outro. Do lado de lá nós já temos quem nos aguarda. E portanto não teremos medo de chegar. Porque como viajores que somos, não temos que temer nada. Porque não somos daqui. Embora estejamos peregrinando, buscando, encontrando, semeando, amando, odiando, aprendendo, ensinando. Nós fomos criados para a eternidade. E é ela que nos aguarda. Ao chegarmos lá, acolá, onde quer que seja, o que você trouxe de bom? Uma sacola cheia de sonhos, de quimeras, de fantasias, de utopias, mas eu trouxe a esperança de um novo dia. Obrigado, senhores. Que Deus nos abençoe. Obrigado.